Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos tratar aqui na nossa devocional sobre um assunto extremamente relevante, um assunto muito importante e ao mesmo tempo algo muito preocupante. Nós precisamos pedir a direção de Deus para lidar com essa questão que nós vamos tratar aqui agora. E qual questão é essa? Ou que assunto é esse, pastor? Nós vamos falar, irmãos, nessa nossa devocional, sobre o crente, presta atenção, o crente e o domingo, o crente e o dia do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, nós vamos ler o versículo 8, versículo 9 e a parte A, ou seja, o início do versículo 10. Amém? Acompanhe aí comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Pois bem, irmãos, então aqui nós temos a palavra do Senhor, né? Falando aqui em relação à santificação do sábado. Nós sabemos que nós guardamos o domingo, nós santificamos o domingo, né? Nós, os cristãos, nós guardamos o domingo. Agora, de fato, será que nós temos guardado o domingo? Será que de fato você tem dado importância a esse dia? Será que nós temos valorizado esse dia? O dia do domingo, ele tem sido significante para a sua vida? Ele fala algo para a sua vida? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo um tempo, né, de apostasia, um tempo de esfriamento, um tempo de incertezas, né, e tantas dúvidas, onde para muitas pessoas, né, basicamente não é importante mais você estar na igreja, você ir à igreja, você dedicar um dia ao Senhor. E nós temos que tomar cuidado em relação a isso, porque há algo muito sério acontecendo. É tão sério que George Kennedy, ele escreveu algo, e eu gostaria de compartilhar com você aqui hoje sobre o que ele escreveu em relação a essa questão do domingo, da guarda do domingo, né, da consagração do domingo. Presta atenção no que ele diz. O grande pecado nos tempos que correm é a violação da santidade do domingo. Há crentes que ficam em paz com a sua consciência, assistindo os cultos do domingo pela manhã e um grupo bem menor à noite. Se Deus fosse ouvir os falsos queixumes de enfermidades para o não comparecimento às igrejas, não caberiam nos hospitais os simuladores. Inevitavelmente ou inegavelmente, a doença dominical é uma enfermidade própria dos membros da igreja. Regra geral, a doença surge subitamente no domingo. Olha só. Esse homem, George Kennedy, ele vai falar dessa doença dominical. Uma doença que se apresenta, aparece na comunidade cristã, na vida dos cristãos, dos crentes, né? De que forma? Em regra geral, diz ele, a doença ela surge subitamente no domingo pela manhã, a despeito do paciente não sentir nenhum mal-estar no sábado à noite. É uma doença que aparece no domingo, né? Aqui ele está falando em relação às igrejas que têm um culto dominical ali na parte da manhã, né? E aí a pessoa ela começa já na parte da manhã, bem cedo, ela já começa a sentir os sintomas dessa doença dominical. Uma doença que não se manifestou na noite anterior de sábado, né? De repente a pessoa saiu, curtiu, visitou alguém, fez um monte de coisa, mas no domingo pela manhã essa doença ela já começa a dar sinal, a despeito do paciente não sentir nenhum mal-estar no sábado à noite. No domingo, ele se levanta saudável, toma um suculento café pela manhã. O ataque da doença ocorre às 9 horas e permanece até o meio-dia. À tarde, o suposto enfermo experimenta uma grande melhora a ponto de ler os jornais dominicais, saindo depois para uma volta pela cidade ou para visitar o seu clube. Ao chegar a casa, serve-se de um copioso jantar e então
a doença reaparece e o torna inútil e sonolento até às 10 horas da noite, quando obtém uma cura radical que o torna capaz de assistir pela televisão todos os programas daquele horário e que lhe interessam. Na segunda-feira, o paciente está completamente recuperado e segue folgueiro ou alegre e pontualmente para suas atividades. Meus irmãos, isso aqui que George Knight fala é algo muito sério e verdadeiro, né? Isso aqui é algo para pensarmos, para refletirmos. Devemos concordar com ele em gênero, número e grau que o grande pecado dos tempos que corre é a violação da santidade do domingo. Esse pecado ele vem acompanhado da apostasia, da frieza, né? De pensarmos que não há necessidade de irmos à igreja, não há necessidade de consagrarmos ao Senhor o domingo. E nesse tipo de pensamento, de fato, muitos crentes encontram-se enfermos, encontram-se mergulhados nessa doença dominical. Essa doença dominical que é uma doença muito séria, irmãos. É uma doença preocupante. A palavra do Senhor, né, nos fala que nós devemos santificar, lembrar do dia do Senhor. Para nós, o domingo, lembra-te. Tem muita gente que só lembra, passa pela cabeça. E pior que muitos crentes vão lembrar do dia do Senhor numa forma negativa. Lembra-se do dia do Senhor se lamentando pelo fato de, hoje é domingo, tem igreja, e hoje tem igreja, hoje tem muita gente pensando assim, irmãos. Não se lembra com o intuito de fazer o que nos diz o versículo 8, lembrar para santificar. Eu quero lembrar aos irmãos o que é santificar. Santificar é separar. Então, irmãos, o domingo ele deve ser separado para a obra de Deus. A nossa vida, ela deve ser constantemente separada para Deus, para a obra de Deus. E nós muitas vezes não damos ênfase a isso, não nos preocupamos com essa questão. Quantas pessoas abandonando a igreja, achando que não há necessidade de seguir a igreja, não há necessidade da igreja estar com as portas abertas. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos de apostasia, que são os sinais da manifestação da volta do nosso glorioso Deus para nos buscar. E a igreja muitas vezes, ou muitos daqueles que fazem parte da igreja, estão aí sem dar nenhuma importância àquilo que o Senhor se importa. O Senhor santificou o dia que nós devemos consagrar Ele para nós aqui, o domingo do Senhor, o dia do Senhor, o dia da santificação desse dia, da consagração desse dia. E muitos não estão se importando com isso, muitos não estão dando credibilidade à palavra do Senhor. E isso é muito sério, queridos. E é um problema, de fato, de saúde, conforme eu falei, né? Saúde pública para a comunidade cristã. Nós precisamos buscar a saúde em relação a essa questão da doença dominical, de não valorizarmos o dia do Senhor, irmãos. Sabe por quê? O problema não é deixar de ir à igreja. O problema não é você deixar de ir à igreja. O problema é deixar de fazer o que nós fazemos na igreja quando nós vamos nela. Esse é o problema. E aí muitos crentes não se lembram disso. Muitos crentes não têm o devido conhecimento do que se vai fazer na igreja. Não é o fato de ir apenas na igreja. Nós vamos ali adorar ao Senhor. Já consagramos a Deus todo aquele nosso dia. Ou deveríamos ter consagrado a Deus aquele dia desde a hora que levantamos, entregar, orar, cultuar, adorar, jejuar para quem, né, tem essa disponibilidade e entende a importância do jejum, oração, a busca pela presença de Deus. Mas não, nós não fazemos isso. Muitas vezes nós não nos importamos e aí ficamos uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses, sabe Deus quanto tempo sem botar o pé na igreja, irmãos. E eu já estou aqui falando, não é deixar de ir à igreja, é deixar de fazer o que nós fazemos na igreja. Unidos pelo laço do amor, a gente vem à igreja para adorar o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com essa doença dominical. Uma doença que surge, né, somente para nos afastar da presença do Senhor. Uma doença preocupante, né, que só nos afasta para longe do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Que essa doença é preocupante. Sabe por quê? Porque presta atenção nos sintomas dessa doença dominical.
né? Uma doença que é uma enfermidade própria dos membros da igreja, conforme diz George Kennedy. Olha só o perigo dessa doença, olha só o quão grave é nós, os cristãos, estarmos brincando em relação a essa questão, de não guardarmos o dia do Senhor, de não santificarmos a Deus esse dia tão precioso. George Kennedy ele vai dizer que os sintomas dessa doença são, olha só, primeiro sintoma que ele fala, não interfere com o apetite, né? Então, uma doença que não interfere com o apetite. É interessante que, à primeira vista, ela parece ser uma doença inofensiva, né? Porque, geralmente, aí, nas doenças seculares que nós vemos aí, elas vão afetar todas as áreas da vida da pessoa, às vezes a pessoa vai perder a fome, mas essa doença dominical é uma doença, irmãos, que ela não interfere no apetite. Então, à primeira vista, ela não é tão, né? Como é que eu posso dizer? Ela não é tão grave assim. Em segundo, ele diz que essa doença dominical, ela nunca dura mais de 24 horas. Né? Então, ela não dura mais de 24 horas. É aquele período, somente de termos que a igreja tem um compromisso com o Senhor, de buscarmos ao Senhor. Né? Ela não dura mais do que isso. Ela só se manifesta nesse momento e não passa disso. Em terceiro, ele diz que nenhum médico precisa ser chamado. Né? Humanamente falando, não há necessidade de médico para essa doença dominical. Né? E aí, irmãos, o que é sério é o que ele vai dizer aqui em quarto lugar, que essa doença é uma doença contagiosa. Ela afeta toda a comunidade cristã. E é verdade, porque é uma doença que nós vamos, se deixarmos, se não vigiarmos, nós vamos ser impactados, nós vamos ser alcançados por ela e vamos também entrar numa apostasia onde estar na igreja, o dia do Senhor, consagrar o dia ao Senhor, para nós não será importante. Não terá nenhum valor, não terá nenhum sentido, como não tem já na vida de muitos crentes. E não tem, irmãos. Não tem tido, pelo menos. Né? Isso pode mudar. Mas até então não tem tido relevância, não tem tido sentido ou importância na vida de algumas pessoas. Isso está visível. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque é uma doença que, a princípio, ela parece ser inofensiva. A questão da doença dominical. De não consagrarmos ao Senhor a nossa vida, de não entregarmos ao Senhor e privarmos por estar na igreja, adorando a Deus juntamente com a igreja. Sabe por quê? Que isso é sério e é perigoso, irmãos? Porque o último sintoma que ele cita é que essa doença ela é fatal. Ela é sempre fatal no seu término para a alma. Quer dizer, inicia-se como algo inofensivo, mas o final dela é fatal. Por quê? Porque ela vai afetar a alma. E uma alma afetada é uma alma longe do Senhor. Uma alma afetada pela doença dominical, onde o cristão ou o crente não guarda, não dedica, não santifica. Santificar, irmãos, é dedicar. Quando nós falamos que algo é santificado, é dedicado. Nós já falamos isso. Quando falamos que nós somos santos, aí a gente adora dizer, não, eu sou santo, você é santo, nós somos santos. Por quê? Porque a nossa vida foi dedicada ao Senhor, nós fomos separados. Né? Santificar é separar, então nós somos separados para Deus. Nós queremos ser separados para Deus no sentido da nossa alma ser de Deus e estar com Ele na eternidade, mas não queremos santificar o nosso dia a dia, não queremos santificar o nosso domingo, não queremos entregar ao Senhor, né, as nossas coisas, os nossos bens, entregarmos ao Senhor tudo que já é dele, irmãos. Queridos, é tempo de despertar, é tempo de acordar, Jesus Cristo está voltando. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos parar e pensar no que nós temos feito para a nossa vida cristã, irmãos. Presta atenção numa coisa que eu vou falar. Vamos pensar junto aqui no grau de periculosidade dessa doença, chamada doença dominical, onde o crente não está nem aí para a igreja, não está nem aí para entregar o dia ao Senhor, para consagrar o dia ao Senhor, a sua vida. Olha só, vamos comparar aqui algumas questões para a gente ver a gravidade, o grau de periculosidade dessa doença chamada doença dominical. Imagine comigo, irmãos. O que nós podemos fazer? Olha só. Olha só. Você deixa de trabalhar para ir passear com seus amigos? Você deixa de trabalhar para ir passear com a sua família? Sim ou não? Você faz isso? Deixa de trabalhar e vai jogar futebol? Vai fazer algum tipo de recreação?
Você deixa de trabalhar e vai fazer um churrasco em família, com amigos, familiares, parentes. Você deixa o seu trabalho, o seu compromisso para ir fazer isso? Você deixa de trabalhar, irmãos, e vai visitar um parente num dia de trabalho, no meio de semana, horário que você deveria estar na sua empresa, no seu trabalho. Você faz isso? Você vai trabalhar? Você vai trabalhar, você deixa de trabalhar para ir visitar algum parente? Você deixa de trabalhar para fazer uma festa, irmãos, para comemorar um aniversário seu, de um filho ou de qualquer familiar? Você deixa o seu trabalho secular para fazer essas coisas? Você já deixou o seu trabalho, você deixa rotineiramente o seu trabalho para fazer qualquer uma dessas coisas? Fazemos isso? Você faz isso? Jamais. Não fazemos. Nenhum de nós deixa o nosso compromisso, nosso trabalho secular, para investirmos em qualquer uma dessas práticas. Um churrasco, um passeio, um aniversário ou qualquer outra coisa. Agora, irmãos, pensa comigo. Você deixa de ir à igreja, deixa de santificar ou de separar, né? Porque santificar é separar o seu domingo, que não é seu, é do Senhor, para fazer qualquer uma dessas coisas que eu falei? Mudando a pergunta ou a questão, você já deixou de santificar, de consagrar, de dedicar, de ter o teu compromisso fiel na igreja, de adoração, de culto a Deus? Lembre, irmãos, eu estou falando, o problema não é deixar de ir à igreja, o problema é deixar de fazer o que nós fazemos na igreja, que é cultuar a Deus, que é adorar a Deus. O crente que não participa, que não santifica, que não está adorando a Deus, ele está perdendo a oportunidade. E são dias e dias que vão passando e as pessoas seguem sem cultuar a Deus, sem adorar a Deus, sem consagrar a Deus tudo que tem e que são. Nós não deixamos um dia sequer dos nossos afazeres seculares. Não deixamos, irmãos. Não deixamos. De jeito nenhum. Para nos divertirmos, para jogarmos bola, para participarmos de aniversário, para irmos pescar, para irmos a qualquer lugar. Nós não deixamos. Você não deixa. É hipocrisia sua, é hipocrisia minha se você disser que faz isso. Não fazemos, irmãos. Não fazemos. Contudo, deixar de estar na casa do Senhor, de adorar a Deus na comunidade cristã, isso é rotineiro, isso é constante, isso é quase sempre, na maioria das vezes, por muitos cristãos. Eu não quero aqui, irmão, generalizar e dizer que todos estão fazendo assim e agindo assim, mas uma boa parte, por que não dizer, a maioria dos que se dizem crentes estão agindo dessa forma. Não estão nem aí para Deus, não estão santificando nada para Deus, estão mergulhados numa verdadeira doença. Aqui nós estamos falando de uma doença dominical, mas poderíamos ampliar e dizer que é uma doença da semana inteira, do mês inteiro, porque se não santifica o domingo, se não entrega o domingo, que a Bíblia nos orienta claramente que é um dia do Senhor, para a adoração do Senhor, se não tem a capacidade de fazer nesse dia, nessa data, irmãos, em outros dias, me desculpe, mas muito menos ainda. Agora, irmãos, o que é mais sério? O que é mais sério? Perder um dia de trabalho e ser descontado financeiramente por separar aquele dia e participar com um familiar que você ama, de um aniversário, de uma pescaria, de um churrasco, e aí o seu patrão te descontou aquele dia, vai chamar a sua atenção e talvez vai ficar chateado. Dependendo da gravidade, se seu patrão for muito exigente, você corre o risco sim de perder o seu emprego. Você está preocupado, não quer perder o seu emprego. O seu emprego é muito mais importante para você, então você valoriza e jamais vai deixar de faltar o trabalho para participar de qualquer coisa, ainda que seja com a pessoa que você ama, porque você vai ser descontado no seu salário. Você pode perder o seu emprego e você não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Então nós não trocamos. Por mais que amemos as pessoas, nosso trabalho muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, é mais importante para nós do que estarmos com alguém que nós amamos. Não temos a coragem de fazer isso. Note que eu não estou aqui incentivando a você a faltar trabalho para fazer essas coisas, porque isso não seria correto. Eu estou fazendo uma comparação, porque nós não nos preocupamos
irmãos, não nos preocupamos, a realidade é essa, em fazer isso em relação a Deus. Nós não nos preocupamos de trocar Deus por amigos, por pessoas, por datas comemorativas ou por qualquer outra coisa. Nós não nos preocupamos de trocar Deus, de substituir Deus, de substituir o culto a Deus, de substituir a adoração a Deus, de substituir a devoção a Deus. Isso é uma doença, isso é muito sério, irmãos, porque por mais que pareça ser inofensivo e por mais que as pessoas insistam nessa prática, irmãos, isso é uma doença fatal. Uma doença fatal para a alma. Pode parecer que não tem resultado inicial, mas o término dessa doença, o final dessa doença, é a morte espiritual. E nós temos que pedir a Deus direção, irmãos. Nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa vida. Porque, irmãos, os tempos são maus, os dias são difíceis, irmãos. Jesus está voltando para buscar uma igreja adoradora, uma igreja que ama, uma igreja que se dedica, uma igreja que vive. As pessoas não estão dando importância para a igreja, as pessoas não estão dando importância para a palavra, as pessoas não estão dando importância para a pregação, as pessoas não estão santificando a sua vida, não estão consagrando a Deus. A orientação aqui divina, irmãos, palavra do Senhor, lembra-te do dia do sábado para o santificar, lembra-te do domingo que é do Senhor, ele não é teu. Por quê? Por que não deixar o trabalho para estar com pessoas que amamos, para pescar, para jogar futebol, para fazer qualquer outra coisa e deixarmos de adorar a Deus no domingo que é do Senhor? O Senhor nos deu, irmãos, 6 dias. 6 dias. Trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias para trabalharmos e fazermos tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor só fez um requerimento em relação à nossa vida. Ele exigiu de nós aqui que fosse santificado um dia da semana, lembrar-se desse dia, pelo menos um dia. Na verdade, todos os dias são do Senhor, nossa vida tem que ser consagrada ao Senhor, porque na sua vinda Ele vai levar os verdadeiros adoradores que estão adorando em espírito e em verdade em qualquer hora, em qualquer momento e onde estiverem. Agora o Senhor fala, lembra-te do sábado, lembra-te desse dia, lembra-te do domingo, que é do Senhor, para o santificar, para dedicar, para consagrar ao Senhor. O Senhor te deu 6 dias para você fazer a sua obra, mas o 7º, sábado ou domingo para nós, né, os cristãos, é sábado do Senhor, teu Deus. Não é sábado do Senhor, seu eu, ou seu egocentrismo de fazer a tua vontade, é do Senhor Quírios, do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, é tempo de valorizar. Vamos pedir direção ao Espírito Santo para a gente valorizar as oportunidades que, infelizmente, eu vou dizer para vocês, muitos de nós temos perdido, de estar em comunhão, de estar orando, de estar consagrando, de estarmos consagrando a nossa vida, de estarmos dedicando ao Senhor. É um assunto extremamente sério esse que estou trazendo aqui hoje, irmãos, que é a apostasia, que é a doença dominical, que é a doença do esfriamento na vida de muitos crentes que não se importam com a obra de Deus, que não se importam com o culto a Deus, que não se importam com a adoração a Deus. Irmãos, se as pessoas não se importam com as obras da igreja do Senhor na terra, essas pessoas que não se importam com a obra do Senhor aqui na terra, da igreja terrena, porque nós somos uma igreja terrena, com o nosso passaporte já carimbado para o céu, e se eu não quero fazer parte dessa igreja terrena, eu não estarei na igreja do céu. É muito sério, irmãos. É tão sério que o que a igreja do Senhor aqui na terra ligar, será ligado no céu. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus, nós somos separados, a nação santa, o povo eleito, adquirido por um preço valioso, um preço de sangue, irmãos, e que tem que ser valorizado. Nós precisamos dedicar ao Senhor, dar importância à obra do Senhor, dar importância aos cultos, consagrar a nossa vida, entregar a nossa vida, não sermos crentes doentes, não olharmos para o domingo como um pesar quando se referimos em relação à igreja. Quando fala de igreja, de estar na igreja, de estar no louvor, de estar ministrando palavras, de estar fazendo qualquer coisa, ouvindo a pregação, para nós vem como um pesar. Esquecendo, passando tudo isso, acabou, é tudo tranquilo para nós. Nossa vida secular é uma alegria, como eu li aqui na ilustração, final da ilustração. Né? A pessoa está ali, todo esse pesar, tudo é difícil, tudo é dificultoso, tudo é preocupante, tudo é angustiante em relação à igreja, ao consagrar o Senhor. Mas na segunda-feira, no dia de trabalhar secularmente,
O paciente ele está completamente recuperado e segue alegre pontualmente para as suas atividades. Desperta tu que dormes, igreja do Senhor, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. E, irmãos, quando diz aquele que tem ouvido, ouça, não é ouvido como todos os homens têm, ouvido carnal, é um ouvido espiritual, apto, preparado para ouvir aquilo que Deus tem derramado sobre a sua igreja, sobre o teu povo. Pede a Deus para que você, para que eu, para que nós estejamos atentos à voz do nosso soberano Deus, porque Ele está para voltar em breve, irmãos, para levar uma igreja fiel, uma igreja que consagra, uma igreja que dedica, uma igreja que santifica, não apenas um dia da sua semana, mas que santifica, que entrega, que dedica a sua vida, a sua alma e que anseia, almeja de fato estar com o Senhor na eternidade. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, irmãos, verdadeiramente a santificar ao Senhor tudo que temos e somos. E não fazermos para o Senhor nada com pesar e com peso, mas com alegria em nossos corações. Se temos alegria de trabalhar secularmente, se temos alegria de fazer tudo que nós falamos aqui secularmente, devemos ter uma alegria infinitamente maior do que essa alegria secular quando tratamos ou nos referimos em relação à obra de Deus, à adoração a Deus, à consagração a Deus e, acima de tudo, à obediência à palavra de Deus, irmãos. Porque Deuteronômio diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Deus já te deu a ordem. Deus já me deu a ordem. Sábado, domingo, é dia do Senhor. Você está usufruindo, você está usando, você está aproveitando a seu bel prazer. Faça isso. Mas se prepare para responder ao dono desse dia e de todas as coisas aquilo que você tem feito. Estou aqui, irmãos, nesse dia de hoje, trazendo um alerta para a igreja. Precisamos despertar. Nós podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos. Só que, em relação às consequências das coisas que nós fazemos, nós não temos nenhum domínio. Vem do Senhor. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo do Senhor nos oriente em nome de Jesus. Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, nós te pedimos. Pai, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a consagrarmos ao Senhor a nossa vida, a nossa alma, tudo que temos e somos. Não queremos fazer isso apenas no domingo, mas queremos ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos do Senhor. A tua igreja precisa do Senhor. Nós precisamos, Senhor, de um despertar. Nós precisamos de um avivamento, Senhor. Porque, Pai, estamos muito aquém daquilo que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que o Senhor deseja. Por que, Senhor, tanto compromisso? Por que, Senhor, tanta responsabilidade? Por que, Senhor, tanto desejo e tanta ânsia para vivermos a nossa própria vontade, para fazermos aquilo que nos agrada e nos esquecermos tanto daquilo que o Senhor nos ordenou e deixarmos de lado, Senhor, aquilo que o Senhor exige de nós? Que o Senhor tenha misericórdia, porque, Senhor, uma das características marcantes da vida de uma igreja que estará com o Senhor na eternidade é a total obediência ao Senhor e à tua palavra. E, Senhor, muitos de nós estamos doentes espiritualmente, desobedecendo mais ao Senhor do que cumprindo os teus desígnios. Então, fortaleça a tua igreja, desperta a tua igreja e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida em conformidade com o Senhor e com a tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse momento, por esse tempo. Abençoe essa casa, esse lar, as pessoas que estão, ó Deus, de fato, nesse momento, prostrados, adorando, clamando, pedindo misericórdia, força, assim como eu estou pedindo misericórdia pela minha vida e por essa igreja. Que o Senhor nos ajude, porque essa é a palavra do Senhor colocada em nossos corações. Não queremos ser crentes doentes, ó Pai, mas queremos ser saudáveis. Queremos ser, ó Pai, uma igreja saudável diante dos teus olhos. Ajuda-nos, abençoa-nos e perdoa-nos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço. Tchau, tchau.